Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro episódio, piloto, do nosso podcast do Nessa, né? Esse projeto, o podcast, na verdade, ele é uma das iniciativas que a gente tem do nosso núcleo, né? O Núcleo de Estudos de Engenharia de Software Aplicada, aqui do ICETIM UFLA, né? Do Campus Paraíso, né? Esse núcleo, a gente criou ele com o objetivo de estar fazendo o nosso espaço, né, interno de engenharia de software, né, para a gente poder compartilhar conhecimento entre os alunos, entre os professores, né, e também para trazer para a comunidade, né, iniciativas e projetos, né, para fazer essa integração, né, tanto da academia, quanto da indústria, como da sociedade, né. Os objetivos do núcleo, então, é tentar fazer essa aproximação, tá? Bom, e esse podcast em si, dentre outras coisas, a gente tem o objetivo de estar trazendo profissionais especialistas das diversas áreas da engenharia de software, tanto da academia quanto na indústria, tá? E devido à forma como a gente está criando esse nosso núcleo, né, que tem as vertentes de ciência, indústria, corpo discente, né, e também a comunidade externa, né, a gente tem o objetivo de também levantar demandas, né, de acordo com essas interações, né, com a academia, indústria e sociedade, para a criação de novos projetos, né? Mas hoje, né, a gente vai estar fazendo o piloto aí do nosso primeiro projeto, que está no formato de um podcast, né, que é justamente o objetivo dele é tentar fazer uma aproximação, né, academia e indústria. Com a gente hoje, a gente vai ter o nosso entrevistado, é o professor Jonathan Alves de Oliveira, né? O Jonathan, ele é professor aqui do ICETIM UFLA, né? Ele tem mestrado em Ciência da Computação pelo FMG, né? E doutorado em Ciência da Computação pelo FMG também, né? A tese de doutorado do Jonathan, ela diz respeito à identificação e avaliação de hard skills e soft skills de desenvolvedores de softwares a partir da análise de código-fonte, tá? Então, esse inclusive é o tema principal hoje que a gente vai estar falando aqui, justamente pela especialidade do Jonathan, né, que ele vai estar trazendo para a gente aqui alguns dos conhecimentos que ele teve, né, nesse trabalho em particular, né? E só mencionando rapidamente aqui, né, o Jonathan ele tem especialidade, né, e atuação em trabalhos, né, na área de análise de perfil de desenvolvedores de software, né, análise de código-fonte, DevOps, né, e métodos ágeis, né? Dentre as atuações do Jonathan também, na área de ensino, ele já chegou a atuar, né, em estágio de docência na própria UFMG, né, onde ele fez o doutorado dele e o mestrado, né, trabalhou também na UFOP como professor, no IFMG, na PUC Minas e atualmente aqui na UFLA do ICETIM, Paraíso, né, Campus Paraíso. Bom, e como eu mencionei, né, o tema de hoje é o tema habilidades desejadas, né, para o engenheiro de software, especificamente, como a gente comentou, hard skills e soft skills, né? Jonathan, primeiro de tudo, né, seja bem-vindo, né, boa noite, tá? O que seria uma hard skill e uma soft skills? Apenas para o pessoal de casa e para o pessoal que está ouvindo a gente saber o que seria essa hard, software, esse soft, né? Então, boa noite para quem está acompanhando a gente, né? Hard skill é uma habilidade técnica pelo qual a gente estuda a partir de livro, a partir de artigo, a partir de tutorial na internet, vídeo no YouTube. É uma habilidade técnica que a gente estuda meio que sozinho e a gente consegue aprender. A gente também consegue aprender essa habilidade técnica através de aulas na universidade, outros tipos de treinamento. Isso é a hard skill. Agora, quando a gente trata de soft skill, é algo um pouco mais difícil a gente obter através de um livro, obter através da troca de conhecimento do professor com o aluno, porque é o que a gente chama de relacionamento interpessoal. Então, a gente precisa de ser humano para a gente poder aprender a ter uma relação. Então, a hard skill, habilidade técnica. Você olha um livro, você lê um livro, uma apostila, um YouTube, um tutorial, alguma coisa, habilidade técnica, você aprende aquilo lá. Uma soft skill, você precisa treinar com outra pessoa. É uma relação interpessoal. Sabe aquelas perguntas que fazem assim, em entrevista de emprego, que fala assim, você tem habilidade de trabalhar em grupo?
Aí geralmente a pessoa fala, não tem. Então sua soft skill em trabalho em grupo não é legal. Não é legal. Entendeu? Então assim, a diferença de hard skill para soft skill basicamente é essa. E para que o pessoal fique atento, hoje não só a hard skill é o elemento tão cobiçado pelas empresas, né? Como a soft skill também. Porque anteriormente, muito tempo atrás, o pessoal precisava só de saber diversas tecnologias, várias libs, frameworks, etc. Né? A gente verificava mais a parte hard skill. Hoje a indústria, ela quer que a pessoa não seja só a pessoa técnica, mas que seja aquela pessoa que ela saiba apagar incêndio na empresa. É aquela pessoa que saiba intermediar, que é a parte do soft skill, que as pessoas precisam treinar mais essa habilidade. Né? E se a gente for avaliar na universidade, a gente já tem isso desde o primeiro período na universidade, que é quando a gente começa a fazer trabalho em grupo. Aí lembra quando a gente vai estudar e aí o pessoal fala, eu não quero estar com o grupo X, eu não quero estar com o grupo Y. É uma habilidade soft skill que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos, tem que falar com os nossos alunos, no seu time, às vezes, vai ter alguém que você não gosta, no seu time de desenvolvimento, por exemplo. Sim. Mas você precisa aprender a lidar com esse tipo de situação. Entendi. Será que isso também, quero ver sua opinião sobre isso, né? Tem até discussões em congressos quando a gente vai, né? A definição de software, né? Que parece ser um negócio... muita gente se pergunta, né, para a galera, o que é um software, né? O pessoal, eles pensam. Muitas das respostas é um conjunto de código. É um programa que eu escrevo, faço um algoritmo e executo, né? Será que os próprios pesquisadores e os próprios profissionais, eles têm um pouco dessa diferença? Porque uma vez eu participei de um evento justamente que teve um professor que fez essa pergunta lá justamente para cutucar mesmo, sabe? Sei. E realmente a galera ficou inquietante, né? E do nada começou as pessoas que tinham um pouco mais de coragem começar a definir. E as respostas foram escrever um algoritmo e executar. O que você acha com relação a isso? A própria definição de software? Se for levar a definição ao pé da letra, é código-fonte, executou, o cliente utilizou, resolveu o problema do cliente, ok. Porém, para o engenheiro de software em si, a profissão dele não é só codificar. A profissão dele é levantar requisitos junto com o cliente, que é uma parte que eu chamo que é uma parte psicológica que a gente precisa, porque geralmente o cliente não sabe o que ele quer, né? E eu vou explorar um pouco esse ponto que você está falando, abrir bem o mapa, assim. Você sabe quando a pessoa fala assim, estou com vontade de comer uma coisa gostosa? Aí você fala, tem um pudim aqui. A pessoa fala, não, mas não é um pudim, é um negócio gostoso. Mas pudim para mim é gostoso. Aí a pessoa fala, não, é outra coisa gostosa. Aí você fica, poxa, então tem um bolo de chocolate. Ah, não. Aí nem a pessoa mesmo sabe o que ela quer. O que você quer? Você quer o que de gostoso então? Nem ela sabe o que ela quer. O desenvolvimento de software é assim. Você chega no cliente, o cliente fala, tô com um problema aqui, sei lá, de gestão de pessoas na minha equipe, eu queria um software para resolver isso daqui. Sim. E aí você fala, tá, mas é só para gerenciar pessoas, não precisa mais nada não, é só isso? Não, é simples o programa, é só isso daqui. Aí você vai lá e percebe que precisava de ter, sei lá, um contador de tempo de trabalho, controle de ponto, um monte de coisa. Só depois. E aí, se você falasse, não, para isso daí o sistema 10.000 está pronto, porque é só gestão de pessoas. Mas tinha N outras coisas. Daqui a pouco você tinha que controlar o RH todo, folha de pagamento, etc. A pessoa não tem noção, porque depois ela fala, não, eu preciso de mais isso, preciso de mais aquilo. E aí, com isso, a gente tem um problema que a gente não identifica muito bem o que tem na cabeça da pessoa. Entendi. E aí, voltando para a sua pergunta, para o engenheiro de software em si, hoje, ele precisa, não só hoje, né? Mas o pessoal está ficando mais atento. Ele precisa ficar com o olho mais aberto, mais amplo, que o código em si, que o projeto de software em si, não é só um código, não é só GitHub, não é só mexer lá no VS Code com Java, JavaScript e N outras tecnologias. Sim. Eu preciso, por exemplo, através do Scrum, metodologias ágeis, ter o meu time, um time que ele se dê bem, um time que eu possa trocar ideias com todo mundo, que se eu faço uma universalização do conhecimento do meu time,
um time sendo multidisciplinar, eu consigo identificar gargalos e um ajudar o outro. Porque o nosso time, ali no desenvolvimento ágil, ele não está ali para poder um ser melhor do que o outro. Porque a gente quer entregar um software. Né? Se você fala assim, não vou ajudar o coleguinha. Poxa, mas o coleguinha faz parte do seu time. Se o seu time não vai bem, o software não vai bem e a barriga vai roncar. Com certeza, com certeza. E aí tem que mudar essa visão. Então, assim, não é a questão só de um código. A questão é que por trás tem um código, mas tem uma relação completa das pessoas. Tem a parte do hard skill, que é essa habilidade técnica para desenvolver esse código-fonte completo, utilizando N tecnologias, etc. Mas também, aqui por trás disso, teve o soft skill. Eu tive que ir lá conversar com o meu cliente. Já viu também que hoje a gente tem muita habilidade de fazer um Google Meet. Ou, sei lá, Zoom, qualquer outra plataforma. Mas geralmente você está conversando com o cliente assim, ele está com N outras abas abertas e ele não está prestando atenção em você. Então a gente perde isso. Agora, quando você chega lá face to face, e obtém a informação, obtém um dado, você está fazendo uma interação melhor, então você precisa ter uma habilidade de soft skill mais apurada para você obter esse recurso do seu cliente. Aí eu falo que é código forte, meio que essa parte interpessoal, que é o soft skill, o amor da pessoa pela profissão, entender o que o cliente quer e desenvolver essa habilidade. Né? É uma habilidade que a gente não consegue desenvolver do nada. Tem que treinar, tem que tentar. E você falou uma questão aí que envolve justamente você entregar algo que o cliente realmente precisa, né? Será que isso também tem relação? Nos livros de engenharia de software, a gente sempre vê aquela questão, depois que você entrega o software, né? Na verdade, ele fica bem mais caro para manter ele, né? Porque tem muita manutenção, tem muita reanálise, né? Tem um pouco relação a isso também, na tua opinião? Tem sim, porque assim, muito tempo atrás a gente tinha só aquela questão dos métodos tradicionais de desenvolvimento, né? Cascata, sequencial linear e etc., que era muito rigoroso e não deixava acomodar mudanças. Uma das coisas que os alunos, e tem muita gente na indústria que também tem confusão das coisas, é que uma vez que a gente entrega o nosso produto de software, qualquer atividade que você for fazer ali, depois da entrega, já não é um desenvolvimento de software mais. É uma atividade de manutenção. A gente tem a manutenção adaptativa, corretiva, preventiva e assim vai. E aí o que acontece? Tem gente que acha que entregou o software, tchau, já era. Não precisa fazer mais nada. Não, os bons profissionais têm que preocupar. O meu software entregou realmente o que o meu cliente queria? Preciso adaptar alguma coisa? Preciso corrigir alguma coisa? Né? Um pouco tempo atrás a gente não tinha a função Pix. A gente não tinha a questão do Pix. Aí o sistema de supermercado, por exemplo, não funcionava para você pagar lá gerando QR Code ou alguma coisa do tipo. O que o pessoal tem que fazer? Adaptar o software para essa nova feature, que é o Pix. E adaptar como? Entendendo como que seria lá. Indo lá e conversando com a pessoa. Tendo a habilidade técnica, indo lá no cliente, identificando como é que era para poder fazer aquela alteração. Então assim, não é uma vvez que terminei, eu tomo com o filho é teu. Pronto, não, né? Não funciona assim não. Entendi. Uma amiga minha uma vez me falou, ela é diretora numa empresa em São Carlos, que ela conseguia profissionais que tinham uma hard skill, as hard skills de programação eram muito boas, né? Aí montava um time lá de, sei lá, 15 pessoas, né? Só que não produzia, né? Uma das reclamações era justamente por causa do perfil computeiro, digamos assim, né? Aquele perfil mais fechado, na média. O nerd clássico. O nerd clássico, né? Aquele nerd de óculos, cabelo, né? No caso, para quem tem cabelo, né? Bem para trás, assim, né? E era aquela pessoa que você colocava uma feature para ela desenvolver na empresa, ela desenvolvia muito rápido, né? Funcional, porém, era desconexo com os coleguinhas, né? E ela tinha muita dificuldade disso. Às vezes mandava os caras embora, mesmo sendo bons programadores, entre aspas, né? Porque eu quero, inclusive, que você comente sobre isso. Né? Você acha que isso tem relação ao perfil do que nós chamamos computeiro? Ou talvez seja com relação à própria empresa? Ou tem os dois? Esse ponto que você falou é um mal que a indústria está sofrendo, né? Durante o doutorado, eu fiz uma parte de identificação, especialista a partir do código-fonte, que foi mais ou menos o seguinte. Quando eu vou selecionar um candidato,
Abre uma vaga, por exemplo, LinkedIn. Está lá a vaga disponível. Você pode ir lá e se inscrever naquela vaga. Pode ser que para uma vaga, 20 pessoas se inscreveram. Como que eu vou selecionar essa galera? Primeiro, eu poderia criar um filtro. Por exemplo, de que forma? A vaga ela exige que a pessoa tenha pelo menos... A pessoa não precisa ser especialista em Java, por exemplo. Mas ela precisa pelo menos ter um conhecimento preliminar. Por exemplo. Sim. Aí eu poderia eliminar um monte de gente que não tem conhecimento em Java. Mas de que forma que eu iria eliminar? Porque a pessoa pode ser colocada lá no LinkedIn. O LinkedIn vai aceitar o que você quiser. Sim. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no GitHub, a pessoa fazia a inscrição. Eu ia lá no GitHub, pegava o perfil da pessoa, das pessoas na verdade, rodava um método que eu criei. Esse método identificava quais as bibliotecas você conhece, quais as tecnologias você conhece, qual é o seu domínio de aplicação e assim por diante. E além disso, aí eu fiz o quê? A avaliação de hard skill. Ficou faltando uma avaliação que é de soft skill, que é uma avaliação que através do código é mais difícil de você avaliar. Mas o que a gente fez preliminarmente? Sabe que a gente faz pull request, a gente faz commit, a gente coloca a mensagem, não é? Sim, sim. Se a pessoa é grosseira naquele ponto, se já é uma pessoa que te trata mal, se já é uma pessoa que fala assim, por exemplo, minha função está funcionando. Se vira aí. É tipo isso? Então, é uma pessoa que o soft skill dela é um soft skill deficitário. Então a gente já consegue ter um ponto de atenção com essa pessoa. Então a gente poderia utilizar, por exemplo, no doutorado que foi feito, a gente fez algumas entrevistas e aí o pessoal receberam alguns perfis e eles tinham que pegar esse perfil e olhar quais daqueles que ele iria selecionar para a vaga e o porquê. E a gente mostrou, por exemplo, essa parte de soft skill, através desses comentários do Commit, e tinha pessoas lá que tinham um conhecimento muito alto em determinada tecnologia e tratavam os coleguinhas bem, e outros que... Não, falei errado. Que tinham um alto conhecimento nas tecnologias, mas tratavam mal os coleguinhas, e tinha outros que tinham baixo conhecimento em determinada tecnologia, mas tratavam muito bem. O que a empresa iria preferir? Assim, na minha cabeça antes, eu achava que ela iria preferir assim, dane-se que essa pessoa, ela trata mal, mas eu preciso de uma pessoa técnica para resolver o problema. Ok, vou selecionar essa pessoa aqui, é a melhor da minha equipe. A melhor que desses currículos é esse daqui. Sim. Só que eu tenho um problema grave aí, que é o que a indústria está mostrando pra gente. Teve um entrevistado dessa parte do meu doutorado, Sim. que a gente entrevistou assim, várias empresas brasileiras e empresas dos Estados Unidos. E teve uma pessoa que falou assim, olha, não adianta eu ter o melhor engenheiro de software, se esse engenheiro de software tem uma habilidade de soft skill que é interpessoal, deficitária. É uma pessoa que ela não consegue interagir com o outro e é uma pessoa que está sempre em competição consigo mesmo e competição com os outros. Entendi. O que isso vai causar? Não é um mês só. Com o tempo, essa pessoa, uma equipe que era bem estruturada, uma equipe que era harmônica, igual no futebol para dar certo, a gente fala, a equipe é entrosada. A equipe começa a quebrar. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Entendi. E aí lá o entrevistado falou assim, olha, pensa o seguinte, você tem uma penca de banana. Sim. Se você pegar uma banana estragada, banana muito madura, e colocar nessa penca de banana, automaticamente vai estragar todas. Então o que acontece? Se você pega uma pessoa que tem essa deficiência em soft skill, mas tem uma habilidade técnica alta, essa pessoa ela vai estragar todo mundo. Porque ela começa a falar assim, fulano, você sabia que o Jonathan não sabe nada sobre DevOps, por exemplo? Você sabia, fulano? O Jonathan ficou me perguntando como é que faz, sei lá, para instalar o React. O Jonathan não sabe. Aí... Cara, tem muito disso, cara. Tem muito disso. Né? E isso é prejudicial para a empresa. Sim. Isso é ruim para a empresa, é ruim para quem está lá dentro. Cria aquele clima chato, né? Clima chato, clima competitivo. E aí o que acontece? O que a empresa prefere? Ter uma pessoa com menor conhecimento, mas uma pessoa muito fácil de lidar. É uma pessoa que ela consegue ser prestativa. É uma pessoa que você pede ajuda, ela consegue compartilhar o conhecimento contigo. Isso é muito mais fácil de que eu possa dar treinamento para essa pessoa e depois essa pessoa vai compartilhar o treinamento com outras, fica mais barato para a empresa. E isso meio que é escasso, porque as pessoas elas ficam numa competição. Então, nesse cenário aí que você citou, por exemplo,
a pessoa tinha uma habilidade técnica altíssima, mas a habilidade, que é a hard skill, mas o soft skill dela era um soft skill ruim, que ela vivia em competição e Sim. queria derrubar o coleguinha. Então a gente consegue dividir entre bom programador e bom profissional. Exatamente. O bom programador, a gente pode pensar nele lá, só um cara técnico que fica sentado no seu cantinho, faz a sua função, minha função está pronta, toma aí, tchau. Esse vira. Esse cara aí. Agora, o bom profissional, ele tem um equilíbrio entre o soft skill e o hard skill. Pode ser que não seja, assim, totalmente balanceado, sabe? Tem alguma certa deficiência. A gente é ser humano, a gente erra, não tem problema. Mas a gente tem que tentar dar um equilíbrio na vida em relação a isso. Eu tinha um gerente que falava, numa empresa que eu trabalhei já, que ele falava que ele preferia, né, estagiários, né, pessoas que não sabiam nada de programação, para moldar, né, que eles falavam moldar nas culturas e missões da empresa, né? Tem um pouco de relação a isso? Tem sim, porque você sabe, tem gente que com o tempo o ego dela cresce muito, né? Tem gente que a gente fala assim, estragando o português, né? Mas fica desumilde. Né? Porque a pessoa também ela tem aquela questão de que ela sabe muito, aí ela fala, você tá começando agora, não tem paciência pra ficar te explicando esses tipos de coisas aí não. Aí o que acontece? E tem aquela pessoa também nesse sentido de que quando ela tem um autoconhecimento e eu quero ensinar ela alguma coisa, ela não tem humildade para aprender. Entendi. Agora, quando você pega uma pessoa, por exemplo, um estagiário, que ele tem uma fome de conhecimento e ele está ali querendo aprender, ele tem uma soft skill boa, geralmente. Entendi. Porque ele está dando a cara a tapa. Ele está vulnerável naquela situação ali. Porque ele está em busca de conhecimento. Ele está a todo tempo querendo uma colocação no mercado. Então é uma pessoa que ela sabe ouvir mais. É uma pessoa que sabe também tratar melhor as pessoas para poder aprender mais e correr atrás. Entendi. No início de carreira, por exemplo, se você, a gente costuma falar lá no norte de Minas, é empinar o nariz. Se você ficar com o nariz de pé, se achar a última bolacha do pacote, não vai dar certo. Você precisa baixar, ter humildade, correr atrás, perguntar, olha Bento, eu vi que você já desenvolveu tal coisa, como é que eu faço? Você sabe de uma vaga que está precisando de uma coisa assim? Sim. Esse tipo de situação eu acho que é tão interessante porque você sabe quando você se dá bem com uma pessoa e você sabe que a pessoa tem uma habilidade técnica, pode ser razoável, não precisa ser a melhor habilidade técnica, sim, mas é uma pessoa que você fala assim, nossa, eu posso contar com essa pessoa ela é boa de lidar com os outros, sim, toda vez que ela está num time e dá certo, quando você tem uma oportunidade, quem é a primeira pessoa que você pensa? É a pessoa que é chata, que tem uma habilidade técnica incrível, ou você fala assim, nossa, o Joãozinho, ele não é tão bom em tal coisa, mas pensa num cara comprometido. Não é? Aí verdade. Aí você vai falar assim, não, então, ô Joãozinho, eu sei que você não sabe muito, o Joãozinho fica até assim, olha, eu não sei, tal, talvez não seja eu a pessoa indicada, mas você fala, não, Joãozinho, vamos lá, você dá conta, e o Joãozinho vai lá e desembola. O Joãozinho Entendi. Porque ele vai correr atrás do conhecimento. Entendi. E já que você comentou sobre o norte de Minas, qual foi a motivação que você teve na sua trajetória que fez com que você quisesse ir para essa área de análise, identificação e avaliação de soft e hard skills? Uhum. Teve alguma motivação para essa trajetória? Poderia contar para a gente? Aquela questão de que a gente sempre usou muito o Nintendo, né? Ficou jogando, essas coisas assim. Eu sempre gostei muito de coisas que ligassem na tomada. Coisa eletrônica. Uhum. E aí, com isso, eu conheci na época do ensino médio, não foi engenheiro de software, foi um analista de sistemas na época. Eu conheci e ele começou a me falar, falou assim, olha, tudo isso daqui que você está vendo são zeros e uns. E aquilo ficou na minha cabeça, eu pensava, como que isso daqui que a gente está vendo são zeros e uns? Não faz sentido. E aquilo foi me dando curiosidade. Eu fui correndo atrás para poder buscar, para poder conhecer como é que funcionava. Uhum. E aí terminei a graduação, falei assim, eu preciso ter mais fome de conhecimento. Sim. Aí só que aí eu fui para a indústria primeiro, trabalhar com full stack. Eu acho que todos nós, quando formamos, né, a gente não tem ainda... Principalmente quando a empresa é um pouco menor, né? A gente não tem para onde ir. Então, assim, é meio que você é o bombril ali, você é o... faz tudo. Né? E aí, depois, fui buscar mais conhecimento, aí fui fazer o mestrado, o doutorado, e aí eu comecei a perceber uma coisa. Engraçado, porque na graduação ou no mestrado, doutorado, quando tem trabalho em grupo,
a galera corre. Tem muita gente que não quer fazer trabalho em grupo. Fica, professor, deixa eu fazer sozinho. E quando é prova, o pessoal quer fazer em grupo. Você já reparou isso? Olha, isso é verdade. É verdade mesmo. Por quê? Por que trabalho não quer fazer em grupo, quer fazer sozinho, no seu mundinho, e prova, a pessoa quer fazer individual, em grupo? Essa é uma boa pergunta. Aí eu ficava, e isso me chamou a atenção. Por isso que eu comecei a investigar esses negócios de código e especialidade. Porque aí eu fui analisar o seguinte: muitas pessoas, quando estão em grupo, não tem comprometimento. Ela fala assim, alguém vai fazer, porque ninguém vai ficar com zero, alguém vai fazer. Foi tanto que isso me fez criar um método como professor, aqui na UFA, que é, quando são turmas maiores, evitar o aluno mochila. Sabe o que é o aluno mochila? Qual que é o aluno mochila? Eu não sei. O aluno mochila é aquele que você tá correndo, fazendo suas coisas, e tem uma pessoa que sempre fica de boa, sem fazer nada. Só põe o nome. Você tá lá estudando, e o pessoal tá no barzinho, tá viajando, você olha no Instagram, o pessoal tá viajando, e você lá fazendo trabalho. O que é esse aluno mochila? É aquele aluno que você carrega ele nas costas. Ele não faz nada. Aí eu até que peço meus alunos para fazer o seguinte: olha, vocês vão se autoavaliar. Uma nota de 1 a 10 para cada integrante do grupo, para a participação das pessoas. Porque assim, eu não consigo saber quem ajudou lá de fato ou não. Entendi. Eu consigo, por exemplo, numa apresentação, perguntar. Ver quem está mais atento na apresentação, não pergunto para essa pessoa, e pergunto para aquelas que estão mais voando, sem noção, sabe? Entendi. Aí eu consigo, mas saber quem estava ali trabalhando, eu não consigo bem. Se for o código-fonte, eu vou no GitHub e olho o commit, por exemplo. Olha a interação. Mas se é um trabalho um pouco mais teórico, eu não consigo ter esse tipo de avaliação. Então eu tento evitar o aluno mochila. E aí eu comecei a perceber esse negócio, assim, engraçado. Em grupo, a galera trabalha em grupo, a galera não quer. Prova, a galera quer. Aí eu comecei a analisar essa questão de comprometimento. Porque quando está em trabalho em grupo, a galera não tem tanto comprometimento. Quem tem mais comprometimento, a galera é um pouco mais nerd. Porque tem aqueles na nossa área também que é mais alternativo, né? É um nerd mais alternativo. aí o que rola? Essa galera começa a ficar assim, alguém vai fazer, meu não tá no grupo. Na prova é diferente. Na prova, se você não tem comprometimento, os dois que estão lá, que é dupla, se ferram. Entendi. Porque pode ser que, por exemplo, ficou nós dois de dupla. Nem eu sei a matéria, nem você sabe a matéria. Sim. Vamos dar mal. Não tem o que fazer. Não tem uma outra pessoa pra gente usar o nome. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E é por isso também que a gente pode fazer uma boa de notação e falar que os métodos ágeis têm a preferência de ter times menores, mesmo para eles serem mais autogerenciáveis, ter melhor troca de informação entre os membros da equipe, e para não ter essa questão de ficar só assim, o fulano faz e a gente não faz nada. Entendi. Tá? Mesmo para ter essa visão. Então, assim, isso começou a me chamar a atenção e começou a puxar para o lado da engenharia de software. E aí eu comecei a perceber isso. Se a pessoa recebe só um módulozinho para ela desenvolver, é como se fosse a prova. Ela vai desenvolver esse módulo e tchau. Entendi. Eu não tenho mais o que fazer. Agora eu tenho módulos que precisam conversar entre si e a minha equipe precisa estar muito unida. Então agora o trabalho em grupo é um pouco mais difícil. Esse trabalho agora é mandatório o trabalho em grupo. Não é nem... Aí precisa ter essa liga melhor. Né? Entendi. É um bom ponto. E nessa sua experiência que você saiu da indústria, foi para a academia, com relação ao que você observou na universidade, né? Tanto na universidade quanto em congressos que você participou dos seus trabalhos, como que você vê essas hard skills e soft skills sendo tratadas na sala de aula, nas disciplinas, na área de engenharia de software? Você acha que são tratadas, que não são, que é deixado de lado ou que ainda precisa ser incluída nos futuros currículos ainda dos próprios cursos mesmo? O que você acha com relação a isso? Eu acho que a parte de hard skill, atualmente, assim, a gente tem um monte de mudanças de PPC, né? Que é o programa do curso. Eu acho que ela sofre atualizações significativas, que nos ajuda a passar maior conhecimento em hard skill para os nossos alunos, nossos futuros engenheiros e engenheiras de software. Contudo, eu acho que isso é meio que um conhecimento amplo de que
da universidade a gente não consegue passar todas as hard skills necessárias. Mas a gente dá o caminho das pedras, né? Então, Entendo. assim, por exemplo, a gente ensina a lógica de programação, ensina algumas linguagens de programação, Sim. só que a gente não ensina todas e também a gente não tem tempo para ensinar todas, porque a lógica nossa é ensinar como deve se pensar no software para desenvolver. Você falou agora que o cara muda de empresa, mudou toda a stack, Muda né? tudo. A questão só de padrão, por exemplo, padrão de projeto, padrão de desenvolvimento, uso da variável. Tem empresa que usa, por exemplo, para nome de classe ou variável método, camel case. Tem outras que vai te obrigar a quebrar um pouco o paradigma da engenharia de software e mandar para colocar um underline, por exemplo. Né? Então, a gente tem essa questão. Eu acho que tem coisas para melhorar, tem sim, assim, muitas coisas técnicas que a gente poderia apresentar para os nossos alunos com muito mais potência, digamos assim. Só que a gente também tem um outro limite, porque é uma situação complexa, né? Porque a gente tem a sala de aula que às vezes está muito cheia, às vezes está vazia. Sim. Quando está muito cheia, a gente não consegue dar tanta atenção para todos os alunos de uma maneira muito personalizada. E aí a gente não consegue pegar uma tecnologia ampla e ampliar ela na sala como um todo. Aí a gente pode dar mini curso, pode dar projeto de extensão, a gente pode apresentar disciplina eletiva, né? Então assim, eu acho que essa parte de hard skill a gente consegue ir contornando. Sim. Agora a parte de soft skill, eu acho que a gente tem que investir mais. Eu acho que a parte de soft skill nossa na universidade é um pouco ainda deficiente. Entendo. Porque a gente ainda consegue perceber, de olhar numa sala de aula, e perceber que a gente ainda tem alunos Com que aqueles perfis mais introvertidos. Isso. Ele só não é fisicamente o fundo de garrafa, né? Que é aquele perfil. Mudou um pouco. Mudou um pouquinho. Não é o fundo de garrafa, o óculos lá, fundo Estão de andando de garrafa. skate agora. Faz até TikTok, alguma coisa. Mas é aquela pessoa mais introvertida. É aquela pessoa que fica mais na dela, não quer trabalhar em grupo, não quer fazer, sei lá, um happy hour com ninguém, não quer misturar com ninguém. Essa pessoa no futuro, ela pode se adequar e ela pode se adaptar. E aí, isso não vai impedir ela de forma alguma de ser um bom engenheiro, uma boa engenheira de software. Porém, ela tem que aproveitar esse tempo da universidade, que ela está aqui, porque aqui é onde que ela está para poder errar. É onde ela pode errar, né? Errar muito. E aí é onde que ela pode treinar isso com os seus coleguinhas, né? Com o professor, com os alunos. Sim. Porque hoje tem uma questão, porque, por exemplo, quando eu fiz a graduação, mestrado, doutorado também, eu ainda tinha muito disso. Na graduação, então, para mim conversar com o professor, e eu dava frio na barriga. Eu tinha um receio muito grande de chegar no professor. Eu não sei se a minha soft skill era muito ruim, mas às vezes eu até gaguejava para conversar com o professor. Porque eu via como uma entidade muito acima de mim. Entendo. Isso é uma forma também dos nossos alunos conseguir conversar com a gente como se fosse o gestor dele. Então, a gente como professor também tem que pensar nesse trato, né? Precisamos, porque a gente consegue mostrar para ele, falar assim, olha, treina mais sua soft skill, reclamar de prova. Porque a gente já viu como é que funciona? A gente está falando do aluno, mas tem a questão do professor também, porque às vezes o professor era aquele antigo aluno introvertido, né? Então, é verdade. Tem vezes que é aquele professor que a gente não consegue a abertura para conversar com ele. Entendo. Que ele é daquele campinho lá do antigo. Sim. É engraçado, por exemplo, quando vem algum aluno reclamar de prova, eu falo pro pessoal, falo assim, ó, venha com seus argumentos, mas tome cuidado com a maneira que você vai falar, porque se você chega com o dono da empresa, ou com, sei lá, com o Scrum Master, ou alguma coisa do tipo, e você não tem argumento, você só fala assim, eu não vou fazer isso daí não. Eu não vou criar essa feature. Eu não vou lá conversar com o cliente. Peraí, por quê? É rua. Mas vai, não faz sentido isso não, não é? Sim. Você precisa mostrar para mim, então você precisa ter uma habilidade não só técnica, mas de interpessoal. Sua habilidade técnica vai te ajudar a encontrar argumentos para poder a sua habilidade interpessoal chegar lá e negociar algum ponto com o professor, com o gestor, com quem for. Essa pessoa até amolece o coração, dependendo, para poder tentar encontrar o seu... Sem falar que ela vai poder almejar salários maiores depois. Né? Como que ela vai negociar, às vezes, um salário? Exatamente. Porque ela não tem, ela tem aquela introversão, né? Porque se ela só chega assim e fala assim, ô patrão, eu acho que meu salário poderia ser maior.
Mas, peraí, com base em quê? Agora tem aquele negócio também, né? Tem pessoas que já falaram isso comigo. O seu salário ele tem que ser, basicamente, melhorado sem você pedir. Entendo. Você precisa mostrar, por exemplo, que você é um bem muito forte para a empresa. De que então a empresa tem que te valorizar. Muitas empresas não enxergam isso. Muitas empresas só aumentam o salário quando você já encontrou outro emprego. Exatamente. Acaba perdendo funcionários que eram ótimos ali no desenvolvimento. E aí começa a ter o problema de novo, de ter que escalar funcionário, não consegue achar com aquela mesma expertise que já estava ali, com a hard skill boa, com a soft skill boa, e aí começa a ter outro problema. Aí o projeto começa a atrasar a entrega, começa a virar uma bola de neve. E tem gente que acha que por exemplo, o software está atrasado. Então vamos contratar mais gente. Não é assim que funciona. Um software atrasado, contratando mais gente... Piora. Atrasa mais ainda, não adianta. A pessoa acha a própria integração já vai ser um caos, né? Aquela pessoa vai chegar lá e vai atrapalhar todo mundo, assim, inicialmente. Porque vai falar assim, como é que é a senha do Wi-Fi? Primeiro. Aí a pessoa fala, tal coisa. Quais são os padrões? Aí depois a pessoa fala assim, que horas que a gente toma café? Que horas que a gente pode isso? Já ia tirou meia hora da pessoa. Submete uma requisição e depois quebra a funcionalidade de todo mundo. Por quê? Porque não estava integrado. Aí foi usar CI/CD errado, quebrou de todo mundo. Então, assim, a nossa área ela é complexa não só tecnicamente, né, mas socialmente também. E se o pessoal parar para analisar, hoje, né, atualmente, se não fosse a tecnologia, eu não sei como que seria a gente não. Porque assim, tudo que a gente tem é tecnologia. Essa tecnologia saiu da onde? Da nossa cabeça, das nossas mãos. Sim. Hoje, para poder ter uma consulta médica, para poder fazer uma cirurgia, o médico, ele pode ter sido, como antigamente, ter só visto papel, mas ele não vai ter a formação com a especialidade que a gente pode proporcionar hoje através de recursos tecnológicos que a gente criou e que a gente cria. Para poder ter mais dados para analisar, né? Exatamente. Você já viu que, por exemplo, a IA tem coisas que, por exemplo, fez uma ressonância magnética. Aí um médico mais antigo, que já tem uma experiência gigante, ele consegue detectar coisas que um recém-formado ou que tem pouco tempo de atuação não consegue. Sim. A IA tem esse conhecimento desse antigo médico, sim, com os novos conhecimentos de hoje. Com agilidade. Então você vai lá, olha, detecta, olha, essa pessoa tem um tumor. Essa pessoa tem propensão, tem chance de ter tal coisa. Sim. Acompanhado de tanto tempo. Então assim, depende da gente. Tem coisas também, falando, aproveitando de IA, tem aluno que fala assim, professor, do jeito que IA está hoje, então não precisa da gente mais não. Aí eu falo assim... Agente programador, você fala? Não, engenheiro de software em si. Engenheiro de software em si. Aí eu falo, então você está na área errada. Você está na área errada, sabe por quê? Quem cria um IA? Não é a gente, não? É uma IA, pode criar até outra IA. Mas, peraí, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir lá entender o que a pessoa precisa. A pessoa não sabe digitar, por exemplo, no ChatGPT, o que ela precisa direito? A gente precisa ir lá e entender. Sim. Então, precisa da gente. A gente precisa de projetar, especificar. Não é só desenvolver. Dar manutenção. Passa um sistema para IA hoje de 1 GB de tamanho. Ela não vai resolver os bugs lá. Não vai. A gente tem que usar ela ao nosso favor. Por exemplo, criar um teste unitário. Exatamente. Criar um teste unitário. Melhorar a nossa habilidade técnica. Usar coisas que são manuais e repetitivas. Isso. Né? Então, assim, pode ser que no futuro não tão distante, que eu explique para ela através de um texto de que eu estou com um problema XYZ, que eu preciso de uma solução, e ela já me deu o executável. Pode ser que um dia a gente chegue nesse nível. Mas a gente tem que lembrar que esse executável vai precisar de uma manutenção também. A gente entra de novo. Então, assim, pode acontecer que futuramente, muito tempo aí para frente, diminua a necessidade da gente estar tão presente. Mas a gente continua presente. Cada vez mais.
Agora a Tesla tá com um carro que anda para tudo que é canto autônomo, né? Caraca. Você viu também que o foguete, agora aquele ditado lá que o foguete não tem ré, agora tem ré. Agora tem? Agora Olha tem só. ré. O foguete do Elon Musk pousou lá dando ré. Olha só. Tecnologia que a gente está desenvolvendo. Então, assim, precisa da gente. E uma equipe gigantesca lá de engenheiros de software. Ou seja, equipe de novo, grupo, né? Grupo de novo. Grupo de novo. Já Sozinho não volta vai. as mesmas. Sozinho não vai. Sozinho não vai. Tem uma frase aqui, é que assim, o objetivo principal do núcleo é realmente fazer essa aproximação academia, indústria e sociedade, né? E aí nós vamos tentar colocar um emblema, né, digamos assim, que é até uma pergunta, né, final aí que a gente está caminhando para os finalmente desse episódio, né? Para você, o que é necessário para a gente estabelecer conexão academia, indústria e sociedade? Se você já respondeu no decorrer da sua expertise, né? Se puder reformular isso, né? Com base no que você observou de, por exemplo, hard skill e soft skill. Perfeito. É complexo, né? Vou repetir. É complexo, mas não, eu acho que eu consigo. Academia. Para você, o que é necessário para a gente estabelecer uma conexão academia, indústria e sociedade? Uhum. Primeiro, eu acho que tem muita coisa que a indústria acha que a gente fica só contando a história da carochinha e que não serve para nada. Um exemplo que eu costumo falar, por exemplo, né? Um exemplo seria questão de refactoring. Tem muita gente que acha que refactoring antes achava que era coisa nossa de ficar inventando isso ou CodeSmell, que não servia para nada. Hoje a indústria viu que isso era investigado na academia e que o refactoring aumenta a qualidade do código e diminui o custo de manutenção. Então, assim, de fato, tem coisas que na academia a gente está criando a teoria ainda para depois aplicar e já não é tão aplicável na indústria de cara. Mas o conhecimento ele é gradual. Né? A gente não cria uma coisa do nada e já aplica. Né? Por exemplo, a vacina, para poder ser criada, o pessoal teve que estudar como é que funcionava o corpo. Foram décadas, né? São muito tempo, para depois descobrir como é que faz, não é? Então, assim, eu acho que essa parte, por exemplo, primeiro, de integração da academia com a universidade ou vice-versa, a gente tem os dois lados de troca. Sim. Pelo qual a gente busca na academia os problemas, a gente da academia busca na indústria quais são os problemas que eles têm e como que a gente pode atacar. Inicialmente isso pode ser mais teórico para depois a gente conseguir achar uma solução mais prática. Sim. E eles também podem vir para a gente poder ajudar eles. Um problema que a gente não estava pensando. Entendi. Por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente não estava investigando sobre CI/CD. E eles começaram a falar, o pessoal está quebrando muito lá minha thread lá principal porque não está testando antes, não está fazendo isso. A gente poderia ajudar. Então eu acho que assim, é um casamento meio que perfeito a academia com a indústria. Sim. A sociedade. Com isso a sociedade ganha o quê? Se eu consigo a cada dia ter o maior elo entre a academia e a indústria, eu estou conseguindo desenvolver um produto que a sociedade vai utilizar que tem maior qualidade. É um produto que vai entregar resultado para a comunidade, para a sociedade, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente, sem ter tantos problemas. Você já usou algum aplicativo que, por exemplo, eu não posso citar aqui, mas eu já usei um aplicativo de comida que ele vale aí bilhões de dólares aí, a empresa. E chegou a pizza lá em casa, passou 1 hora, o mesmo pedido chegou na casa de novo. Olha só. Imagina quanto que não deu de prejuízo para essa empresa. Já aconteceu também de fazer o pedido, pagar e o pedido não chegar, porque o pedido não foi concretizado, o aplicativo não encerrou a compra. Então eu fiquei no prejuízo. Tive que entrar no reclame lá do aplicativo, solicitar reembolso, todo um trabalho. Imagina uma pessoa que tem um conhecimento mais restrito. Como é que ela faria? Época das eleições a gente teve problema, um monte de coisa de fake news. Tinha um monte de gente mandando lá das eleições e da época da pandemia. Toma chá de Esqueci um. alho. Toma chá de alho que vai... Cloroquina? Cloroquina, esses negócios. Toma isso daí que vai resolver. Toma isso aí que vai resolver. Não é assim que funciona. A gente investigou, faz assim, sensado. Entendi. Se você busca lá sobre... acho que o WhatsApp agora tem um negócio assim. Buscar, tem uma IA agora dentro do WhatsApp. Não sei se você... Não, tô O WhatsApp fora. agora já tem uma nova atualização do WhatsApp
Tem uma bolinha que você pode usar uma IA da Meta, né, que é o Facebook, onde você pode fazer perguntas como se fosse o ChatGPT. Que legal. Então você já consegue, por exemplo, consultar fake news diretamente. Então é um exemplo mais básico da nossa integração academia, indústria e o ganho diretamente para a sociedade. Entendi. Diretamente a sociedade vem com isso. Tem muitas pessoas que acham, por exemplo, que a gente fica na academia, só principalmente em universidades federais, só escrevendo artigo e brincando e não está fazendo nada. Na verdade, não. Brincando de drone. Na verdade, tem um trabalho sério pelo qual a gente constrói conhecimento e gera conhecimento para excelentes profissionais, que são os nossos alunos, que serão profissionais no futuro, que eles também vão entregar resultado para a sociedade. Eles não estão trazendo só benefício a si próprio de salário, eles estão trazendo um resultado para a sociedade como um todo. Né? Além dos nossos projetos de extensão que a gente pode ter. Então a gente pode até pular direto assim, da universidade, tem a indústria, a gente pode, às vezes, acontece isso, a gente pula direto aqui para a sociedade, com o projeto de extensão, por exemplo. Então, assim, é bem interessante essa questão. E eu repito de novo de que o pessoal que está vendo aí, não se preocupe só com a parte de hard skill. Preocupe também com essa parte de soft skill. Toda oportunidade que vocês tiverem de treinar essa parte de soft skill, de lidar com o outro, treine. Vai ser muito importante. É muito importante. Não como programador, não como engenheiro, mas como profissional. Exatamente. Entendi. Exatamente. Bacana. Bom, e falando em perguntas, né, como você comentou, a gente vai disponibilizar esse episódio para o pessoal, né, e a gente gostaria, né, de convidar a comunidade, né, que está seguindo nessa, que está participando, né, direto e indiretamente, para fazer suas perguntas, né, com base no episódio também. Se tiver alguma dúvida para pontuar, para nos próximos momentos a gente tentar reaver essas questões, né? Perfeito. E também gostaríamos de agradecer a presença do professor Jonathan aqui, por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Foi muito bacana, foi muito importante para a gente nesse momento de hoje. Obrigado. Né? Então é isso aí, pessoal. Então, até a próxima, até o próximo episódio.